Innovation happens when we bridge new knowledge with the right people. Grow is our path to open innovation. It is our way to connect startups with José de Melo Group's companies through a journey of shared learning and development. Since 2017, we carried out more than 30 innovation projects with technology startups. We provide support to entrepreneurs that are now growing with us, benefiting from the experience of a group that has been committed to innovation for more than a century. We know that nothing is more decisive when growing a business than connecting with the right partners. That is what sets us apart. Grow provides a unique setting for testing innovative solutions in real-life environments with the support of an experienced network of mentors. You see, for us, innovation is not a trend. It's a way of being. Honoring our legacy and shaping the future. Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um evento integrado no âmbito da Semana do Empreendedorismo de Lisboa. O meu nome é João Milhomes, eu sou o Head of Innovation da José de Melo e responsável pelo programa Grow, que pretende ligar o ecossistema de startups às empresas do grupo José de Melo. Hoje vamos estar a falar precisamente sobre o papel das grandes empresas na promoção do empreendedorismo e tenho aqui comigo três ilustres convidados com quem vamos falar um pouco sobre este tema. À minha esquerda está a Joana Pinto, que é co-founder e CEO da Clinx, uma empresa de saúde digital dedicada à fisioterapia. O Guilherme Magalhães, administrador da CUF, e tem desempenhado outros cargos relevantes em grandes empresas como a Brisa, e a Isabel Caetano, que esteve vários anos ligada à Cotec, foi administradora da Agência Nacional de Inovação, professora convidada no ISCTE e atualmente gera a sua empresa de consultoria de inovação. Eu se calhar vou começar pela Joana. Joana, perguntar rapidamente o que é a Clinx e como é que surgiu esta ideia de criar uma startup? De forma muito breve, a Clinx é uma startup que atua na saúde digital, portanto nós desenvolvemos soluções de saúde digital com especial ênfase na fisioterapia. E a nossa missão é muito simples, nós queremos tornar o tratamento de fisioterapia numa experiência agradável e motivadora para o paciente, ao mesmo tempo que trazemos maior capacidade analítica para as clínicas e para os fisioterapeutas. Ok, e como é que nós fazemos isto? Através do nosso primeiro produto, a nossa solução Motify Plus, que traz uma abordagem baseada em videojogo para as sessões de fisioterapia, ou seja, o paciente exercita e reabilita enquanto interage com exercícios em videojogo. E além disso, pela solução ser muito digital e portável, ela pode ser utilizada tanto na clínica como também a partir do conforto de casa do paciente, sempre com acompanhamento remoto dos fisioterapeutas. E como é que surgiu a ideia de criar esta empresa? A ideia surgiu entre mim e os meus três cofundadores há cerca de 4 anos, quando nós percebemos que esta área da saúde ainda tinha pouca digitalização, nós queríamos ter um impacto nesta área e começámos a desenvolver a solução que veio a tornar-se no Motify Plus e queríamos utilizar os nossos conhecimentos na área da engenharia e aportar valor à área da saúde. Bem, enquanto empreendedora, tu disseste há 4 anos que estão a percorrer este caminho, qual é que tem sido a principal dificuldade? Quais são os obstáculos que vocês têm encontrado ou os obstáculos que têm que ultrapassar para conseguirem crescer esta ideia? É assim, a primeira dificuldade eu acho que diz muito respeito ao nosso caso particular, porque fomos empreendedores de primeira viagem, digamos assim. Portanto, nós começámos a trabalhar na Clinx, cofundámos a Clinx quando ainda éramos todos estudantes e, portanto, era não só a nossa primeira experiência como empreendedores, como também a nossa primeira experiência no mundo profissional. E, portanto, logo daí surgiram algumas barreiras no sentido em que ainda não tínhamos uma rede de contactos estabelecida, não tínhamos uma experiência prévia também no mundo corporativo. Mas eu diria que, de um modo geral, agora saindo do nosso caso particular, a principal barreira nas startups continua a ser a falta de
contacto direto com os utilizadores finais, com as empresas que permitem um acesso aos testes de validação iniciais, que eu acho que são cruciais em qualquer startup. E então, quer dizer, face a essas dificuldades, eu sei que, entretanto, vocês são uma das empresas que participa no programa Grow, no Grow Health, tem uma colaboração com a CUF. Como é que surgiu essa oportunidade e o que é que vocês estavam à procura? Sim, portanto, como eu disse, nós começámos enquanto ainda estávamos a estudar, numa fase muito inicial, nós percebemos logo que, ou seja, nós ainda não sabíamos bem os aspectos importantes do negócio, ainda não sabíamos bem como é que iríamos estruturar a Clinx quando ela viesse a formar, qual é que iria ser o nosso modelo de negócio, quem iam ser os nossos clientes, se iam ser as clínicas, os pacientes, os fisioterapeutas. Mas uma coisa nós já sabíamos quem é que iam ser os nossos utilizadores finais. Portanto, nós percebemos muito brevemente que era importantíssimo nós termos um primeiro contacto com a envolvente clínica, fazermos testes iniciais, passarmos por esse processo de validação, porque três conclusões poderiam sair dali. Primeiro, ou o nosso conceito era mesmo relevante e então tínhamos de apostar e rápido. Segundo, poderia não ser assim tão interessante e se calhar mais valia pararmos por ali. Ou terceiro, íamos tirar conclusões um bocadinho no meio termo, ou seja, é importante, mas temos de fazer esta adição, temos de trabalhar mais numa certa área, ou então retirar certas funcionalidades do produto e apostar mais noutras questões. Mas sem dúvida que esse processo de validação inicial, nós percebemos rapidamente que era inicial, que era importantíssimo, e portanto identificámos desde logo a CUF como sendo um dos principais players aqui no nosso mercado nacional, como um dos principais grupos na saúde e na inovação da saúde, muitas vezes pioneira nesta área, e portanto percebemos que nos queríamos associar à inovação da saúde e o programa Grow surgiu neste sentido como uma oportunidade excelente de podermos testar em ambiente real, ambiente clínico, junto de uma clínica desta rede. Foi uma oportunidade excelente para E nós. então tiveram acesso a um conjunto de médicos, fisioterapeutas, pacientes que testaram a vossa tecnologia, foi esse o objetivo? Exatamente. Quando nós iniciámos o contacto, o principal objetivo era mesmo este, era termos o primeiro, entrarmos no primeiro contacto com o envolvente clínica, portanto passar nos primeiros meses por um processo de validação com uma equipa clínica que envolvia vários profissionais na área da medicina física e de reabilitação, tanto fisioterapeutas, fisiatras, portanto numa fase inicial passar por esse processo de validação. Ao fim de um conjunto de reuniões que nos ajudou muito neste processo inicial, passar então para um primeiro piloto com um protótipo da nossa solução, para então tirar aquelas conclusões importantes numa fase inicial. Muito bem. Guilherme, qual a motivação de uma grande empresa como a CUF em colaborar com uma startup? É um desafio que fomos desenvolvendo e com o qual também fomos aprendendo ao longo destes anos de implementação do Grow Health. Mas foi claramente uma forma de abrirmos a CUF à comunidade empreendedora e de maior inovação. Um bocadinho de procurarmos também trazer inovação de fora para dentro ao longo deste percurso. Isso levou-nos a abrir e a criar uma interação forte com o mundo do empreendedorismo, onde de início, numa fase muito inicial, a CUF se posicionou como abrindo-se como um campo de testes para todo o mundo dinâmico, mais jovem, com novas ideias e novas iniciativas, e que nos levou a um acumular muito grande de muitas interações com muitas empresas e muitas startups. Acumulámos mais de 650 interações com profundidade, não são apenas contactos, portanto são análises de dossiês, de ideias, de conceitos, de projetos, para ver se havia condições ou não para evoluir para pilotos que pudessem ser feitos dentro da CUF. E é evidente que destas 650 empresas com quem lidamos, há muitos diferentes estadios de maturidade também do lado dessas empresas. Algumas em fases mais iniciais, em fases de conceito, de ideação, enfim, de prototipagem. Algumas já perto da fase de ter soluções minimamente viáveis para serem testadas. E, portanto, desde logo, há uma primeira fase de ver se estamos em condições de ter um projeto para piloto minimamente viável.
E depois, desde logo, também a razoabilidade do nosso lado, a capacidade de investir recursos na implementação desses pilotos. Porque muitas vezes exige alguma dedicação, adaptação, quer de profissionais, quer de sistemas, de estrutura, e algum investimento do lado da CUF, que tem também de estar disponível para o fazer, porque muitas vezes as startups que se aproximam de nós não dispõem de recursos ainda de apoio financeiro suficiente também para a materialização e concretização desses pilotos. E, portanto, há aqui um primeiro funil, digamos assim, de uma grande dose de abertura à comunidade e que gerou uma reação muito grande, porque o setor merece, é um setor que merece atenção, que gera muitas ideias, que tem muito potencial. Haveria também, na fase em que mais nos abrimos, haveria no mercado um estoque latente, digamos assim, de ideias à espera de encontrar espaço para se aproximar e vir para as empresas testar. Mas há aqui um efeito de funil e, portanto, 650 interações com alguma profundidade, nós até hoje concretizamos 20 pilotos, que é, apesar de tudo, substantivo. Apesar de tudo, são pilotos concretizados, reais, no terreno, praticamente todos eles com sucesso, só um ou dois que foram descontinuados. E desses 20 pilotos, hoje já temos mais de 9 concretizações no terreno e em desenvolvimento. A própria Clinks este ano avançou para Alvalade, definitivamente. Eu nasci no Porto e este ano eu ando a Alvalade, de facto. E, portanto, a Clinks já avançou para a nossa clínica de Alvalade, que é uma segunda concretização. E, portanto, já muito perto de uma fase quase de rollout para a rede de soluções. Para além do acesso à tecnologia, quer dizer, este caso é paradigmático, que outros benefícios é que a CUF retira desta interação com esta comunidade de empreendedores? E dou-lhe uma deixa que seria, do ponto de vista da transformação da cultura da organização, da abertura a este tema da inovação, sente que faz alguma diferença? Eu agradeço a deixa, quase que não era necessária, porque eu ia focar exatamente esse aspecto. Tínhamos alguma consciência que um dos primeiros impactos que procurávamos trazer de fora para dentro era de algum impacto cultural. De todos os efeitos que uma nova abordagem mais jovem, mais disruptiva, mais de questionar, poderia trazer de impacto na nossa própria cultura, mas também de nos obrigarmos a uma abertura de humildade construtiva, de um posicionamento de identificar os problemas e procurar soluções, abertos a novas ideias, abertos a novas formas de procurar sínteses construtivas para resolver desafios. E eu acho que isso foi um sucesso muito grande. Nós aí procuramos combinar a iniciativa do Grow Health com mais 2 iniciativas internas. Uma outra que é o programa Inove Mais e que é muito focado na originação interna de ideias. São ideias muitas vezes menos disruptivas, mais incrementais, mas que levaram um efeito de disseminação também de cultural, de abertura à inovação e de procura de novas soluções, que complementa bastante bem com o Grow e aumenta a receptividade da empresa a acolher inovação e novas soluções vindas de fora para dentro. Muitas vezes há receios, há sentimento de ameaça, etc. E há uma evolução muito clara nisso. Estamos, diria que, numa fase já nova de maturidade, ou seja, aprendemos bastante, uma nova fase de maturidade que não quer dizer maduros, mas digamos já numa adolescência mais interessante do nosso lado, onde começamos a pensar e ir para níveis de mais sofisticação na sistematização da nossa abordagem, ou a aproveitar toda a capacidade que existe no mercado e que vem de fora para dentro, também com a nossa capacidade de questionar e desafiar melhor o mercado empreendedor na procura da resolução de problemas concretos. Eu creio que é muito interessante perceber as vantagens que estas colaborações trazem para as grandes empresas. Olhando no sentido inverso, o que é que a CUF está a disponibilizar às startups, para além da oportunidade de testarem a sua solução? Nós disponibilizamos uma interação, para além do que o João já referiste, de abrir
a CUF, enquanto um primeiro mercado interno de acesso ao cliente final, de acesso à nossa estrutura, usamos também, por vezes, alguma capacidade de investimento para co-investir nos pilotos, alguma necessidade de desenvolvimento, de ajuste. Portanto, nós temos verbas orçamentadas com a capacidade, quando reconhecemos que tem mérito, de co-investir com as startups no piloto, o que muitas vezes é indispensável e necessário. Portanto, alguma capacidade financeira, se bem que limitada, mas alguma capacidade financeira. Mas depois a abertura da própria estrutura e, portanto, há uma componente de interação e, se quiseres, também disponibilizamos mentoria. Portanto, nós temos casos concretos, mais de 2 dezenas de iniciativas concretas de mentoria e de apoio ao desenvolvimento. Portanto, se conseguimos criar efetivamente uma interação virtuosa, julgo que as startups também beneficiam bastante da interação com o mundo corporativo, desejavelmente mais aberto, mais dinâmico, mas também que lhes traz feedback sobre o approach, a melhoria dos projetos, a sua estruturação, etc. Isabel, o que é que a teoria nos diz atualmente, ou se calhar os relatórios que vão surgindo sobre esta experiência da inovação aberta? De facto, as parcerias são uma forma cada vez mais eficaz de promover a inovação. Sim, vejamos, as empresas não operam num vazio, portanto, a ideia de que é possível inovar sem desenvolver ligações no ecossistema, quer mais próximo, quer se calhar até mais longínquo, através, por exemplo, de parcerias internacionais, é indispensável ao desenvolvimento sistemático da inovação. E eu pegava um pouco nas palavras do colega, precisamente para pegar nesta ideia das parcerias virtuosas. Isto é, as parcerias para criar a inovação e desenvolver a inovação exigem que se perspective o valor a gerar para as duas partes, ou para as várias partes envolvidas. E a criação de valor faz com que nós tenhamos que pensar, e o João estava-me a desafiar com a teoria, não é? Mas não é só a teoria, também a prática, com que tenhamos que pensar precisamente nessa criação de valor logo à partida. É o ponto de partida, não é o ponto de chegada. Portanto, para desenhar uma abordagem sistemática à inovação e tendo nessa abordagem sistemática as parcerias como um dos seus drivers, a criação de valor está logo à partida nesse desenho. Porque senão não vamos conseguir depois avaliar e medir mais à frente. Nós temos que alinhar expectativas, pensar nos objetivos das startups, pensar nos objetivos das grandes empresas e começar a construir esse caminho. E esse caminho em torno de uma visão partilhada. Portanto, as parcerias vão tocar naqueles ingredientes-chave que são os ingredientes da inovação. A cultura, a liderança. As parcerias não resultam bem-sucedidas se não existir um compromisso ao longo do tempo. E não é um compromisso inicial, é um compromisso continuado. É a atenção que há pouco também se falava, essa atenção ao longo do tempo. Não basta apenas no primeiro piloto. É preciso perceber o segundo e é sobretudo preciso perceber se a parceria faz sentido manter além de 1 ou 2 pilotos. Porque esse sinal que ajuda as startups a reformular o seu modelo de negócio e a corrigir o rumo, esse sinal tem que ser o mais cedo possível para não desperdiçarmos recursos e para conseguirmos maximizar as oportunidades de sucesso. Por isso, tocando nesses ingredientes-chave da inovação, as parcerias como um dos caminhos para reforçar a gestão de inovação nas grandes empresas, irão permitir precisamente não só abrir a cultura, criar mais oportunidades de interação, captar ideias, captar potencial de transformação das grandes empresas para que se tornem um pouco mais ágeis. Muitas vezes nos estudos académicos refere-se precisamente a propósito das grandes empresas o facto de serem estruturas mais pesadas, com regras muito instaladas, com regras já com rotinas pesadas. Ora, o que nós sabemos, e vários estudos têm demonstrado isso, há um estudo muito recente, de 2020, feito
em torno de 150 startups na Alemanha, que aponta precisamente isso, que é o que nós sabemos é que esta ligação com o mundo das startups faz com que as grandes empresas também se confrontem com um choque cultural, um choque de mentalidade, um choque de práticas de gestão que, embora não muito amadurecidas ainda nas startups, mas são muito criativas e ágeis, e as grandes empresas podem também aprender muito com isso. A pergunta que ia fazer no seguimento do que acabou de dizer é que cada vez falamos muito de inovação aberta, fala-se muito de inovação aberta, mas eu pergunto-me se no caso das grandes empresas, se estão efetivamente a passar das palavras aos atos. Há cada vez mais iniciativas dinamizadas, lideradas pelas grandes empresas para promover esta abertura no processo de inovação. Eu costumo dizer que é preciso passar da perspectiva de que as parcerias podem ser parcerias da moda, parcerias fantasia, não é? Como em tudo, também na inovação aberta há alguns mitos. A ideia de que tudo corre bem, a ideia que as ideias, a perspectiva de que as ideias que vêm de fora, só porque vêm de fora, são muito interessantes e são potencialmente melhores que as ideias que temos cá dentro. Ora, nem sempre é assim, e precisamente o ter uma abordagem mais robusta que consiga conciliar estas várias perspectivas vai contribuir para tirar mais partido das oportunidades da inovação aberta. Agora, na minha ideia e daquilo que tenho experimentado, e já passei por muitas empresas e já trabalhei com várias iniciativas que me permitiram construir um pouco uma ideia mais robusta e mais baseada em evidência, digamos assim. A ideia que eu tenho é de que sem um compromisso, uma gestão adequada das parcerias e uma visão partilhada, não vamos conseguir atingir esses resultados e esses efeitos. E não vale a pena pensar em atribuir à área da inovação ou às parcerias indicadores de avaliação e de performance que são os indicadores tradicionais, porque então estamos a cair se calhar num erro, não é? Naquela tentativa de transpor para outro tipo de iniciativas e de projetos, indicadores velhos, indicadores desadequados, e indicadores por vezes muito presos àquilo que é a visão mais contabilística e mais tradicional do desempenho das nossas organizações. Eles têm o seu papel, mas temos que trazer para a análise da importância das parcerias e do papel das parcerias para a transformação das grandes empresas outros mecanismos de avaliação e outros indicadores, como por exemplo, em que medida é que essas parcerias estão a contribuir para uma maior abertura, para a transformação cultural, como por exemplo para a aceleração do tempo de desenvolvimento de novos serviços e produtos, como por exemplo para um maior desenvolvimento sustentável da própria organização. E contextualizar isto e estas oportunidades que as parcerias trazem no portfólio global que a grande empresa tem e na sua abordagem mais estruturada à inovação. É interessantíssimo esse comentário, porque nós, no universo das empresas da José de Mel, estamos exatamente a enfrentar essa dificuldade de perceber como é que avaliamos o impacto destas iniciativas, e não é nada simples, porque somos sistematicamente confrontados com a pergunta de qual é o vosso investimento e qual é o retorno que têm nestes programas, e é muito difícil responder de uma forma objetiva ou associar um valor financeiro a esse impacto, e estamos, curiosamente, a evoluir, se calhar, para um modelo um bocadinho mais qualitativo que nos permita perceber quais são as vantagens que estão a surgir, que vão para além do retorno financeiro direto de implementarmos uma nova tecnologia. Eu se calhar, passava da teoria para a prática, e gostava imenso de saber a opinião do Guilherme de
Inicialmente desenhou-se este programa do Grow e esta ambição de colaborar com startups com determinados objetivos em vista, com uma determinada motivação, mas depois na prática o que é que estão a aprender, o que é que têm visto, qual é o impacto que têm tido, quer na CUF, quer nas startups, fora daquilo que era inicialmente esperado e que se calhar não é tão fácil de quantificar. Eu diria, João, que a primeira fase do Grow, ao fim destes 4, 5 anos, está concretizada com sucesso e estamos exatamente a pensar evoluir para uma segunda fase, no seguinte sentido. Por um lado, melhorarmos a nossa capacidade de desafio ao mercado, de verdadeiramente aquilo que também pretendemos que o mercado de fora nos ajude verdadeiramente a construir. E explico melhor. Nós achamos que a responsabilidade principal de termos uma visão prospectiva sobre a evolução da atividade e do negócio, da atividade em que a CUF se enquadra, é nossa. Nós temos de ter uma visão, uma leitura para diante. E, portanto, nós temos no contexto em que nos movemos, ter a capacidade de identificar bem os nossos desafios e desafiar toda a comunidade envolvente numa lógica de parceria, internas e externas, para encontrar as soluções para os verdadeiros desafios. E aí estamos a evoluir bastante na sistemática para potenciar mais esta abordagem. Portanto, isso poderá significar uma seletividade maior em relação às ideias que verdadeiramente vêm de fora para dentro, que muitas vezes são interessantes, mas que não faziam à partida parte do nosso roadmap, e nós não estamos a dizer que vamos excluir tudo aquilo que não estiver no nosso roadmap. Vamos continuar abertos, porque não somos donos da visão única ou visão última daquilo que é necessário para dentro, mas vamos procurar ser claramente mais proativos no dizer para fora o que é o nosso roadmap, onde é que estão os nossos grandes desafios e procurar construir respostas e soluções para isso mais proativamente. Isso por um lado. Noutro plano, naquilo que estavas a falar e que a Isabela antes estava a referir e que somos completamente bastante sensíveis, é que vamos evoluir claramente para uma leitura francamente mais qualitativa e, se quiser, estratégica, não apenas qualitativa, mas estratégica, do impacto que a inovação pode e deve ter em nós. E curiosamente, somos muito sensíveis ao que a Isabel disse em relação à sustentabilidade, porque nós, curiosamente, acabamos de ligar ambas as coisas. Criámos uma comissão delegada do Conselho de Administração que, pela primeira vez, ligou inovação e sustentabilidade. Nós tínhamos as duas coisas separadas. Tínhamos uma comissão de inovação entre o nosso Conselho de Administração e a estrutura da empresa. Tínhamos uma área de sustentabilidade e acabámos de fundir e criámos uma comissão de inovação e sustentabilidade que junta vai acompanhar ambas as coisas. E porque estão ambas na mesma dimensão estratégica. Isto porque muitos dos efeitos da inovação e da abertura à comunidade externa e da introdução de novas soluções pode muitas vezes não ter condições para ter a mesma leitura da avaliação económica e financeira e de impacto direta que tem outro conjunto de iniciativas na atividade corrente da empresa. E, portanto, tem de haver a capacidade de ter uma leitura mais diferida a mais longo prazo, por forma a não matar, muitas vezes, aquilo que não deveríamos matar. Eu, sobre a inovação, neste aspecto, tinha uma graça que há muitos anos li num livro, mas que me impactou sempre muito, que era alguém que, quando lhe perguntaram, mas para que é que serve a inovação? E ele respondeu: não me pergunto para que é que serve um recém-nascido, que eu ainda não sei, mas acho muito interessante. Portanto, quer dizer, isto, brincando um bocadinho, nem tudo pode ser assim, como é evidente, mas acho que faz bem o ponto para o que eu estava a dizer. Há uma dimensão estratégica muito relevante que tem de ter inerente a criação de valor a prazo, tem de lá estar, porque obviamente é a criação de valor que nos motiva, em toda a vertente do desenvolvimento sustentável, e portanto também a inovação nem sempre é só tecnologia ou serviço por si só da tecnologia, muitas vezes é em dimensões sociais da empresa, enfim, em muitas múltiplas dimensões que estão presentes, mas o approach é claramente esse e, portanto, há aqui uma evolução, claramente. Bem, Joana, há pouco falava da motivação do que vos trouxe ao Grow, qual era o vosso objetivo, na prática e em que é que se traduziu? Qual foi a vantagem, os benefícios que tiraram da vossa participação e da colaboração com a CUF?
Sim, do ponto de vista clínico, a grande vantagem que nós tiramos foi precisamente a validação. Tivemos, numa fase inicial, um processo de acompanhamento com a equipa clínica e depois tivemos, de seguida, o nosso primeiro piloto. Foi o nosso primeiro piloto em contexto clínico e nós queríamos estudar três grandes áreas. Primeiro, se a nossa premissa de missão estava a ser bem sucedida ou não, ou seja, se nós partimos do princípio que queremos tornar o tratamento de fisioterapia mais motivador, será que ele se tornou mesmo mais motivador ou não? A segunda, que influência é que o fator idade tem nessa motivação ou nessa satisfação do paciente? E em terceiro lugar, do ponto de vista do fisioterapeuta, quais é que eram as principais valências da nossa solução? Quais é que eram quais é que seriam as lacunas, aquilo que estaria a faltar nós desenvolvermos ou aprofundarmos? E dentro destes três campos nós tiramos três conclusões. Do ponto de vista da motivação dos pacientes, percebemos que o resultado foi muito positivo. Logo nesse primeiro piloto, que na verdade foi um teste feito com um protótipo, um MVP muito inicial, mas que nos permitiu concluir que os pacientes se sentiam de facto mais motivados. Houve uma melhoria de 84% na sua motivação reportada ao longo do tratamento. Em segundo lugar, fomos surpreendidos pelos resultados da idade. Nós estávamos à espera que houvesse um decréscimo a partir de certa idade e chegámos à conclusão que todas as faixas etárias que participaram nesse piloto inicial reportaram satisfações muito unânimes e coerentes ao longo de todo o intervalo de idades que tivemos em participação no estudo, que foi desde os 13 aos 72 anos, portanto foi um resultado também importantíssimo. E, em terceiro lugar, foi extremamente importante percebermos, do ponto de vista dos fisioterapeutas, quais é que eram aquelas funcionalidades que nós devíamos aprofundar dentro da nossa plataforma, e foi este grande conjunto de feedback que recolhemos dos utilizadores, dos fisioterapeutas de forma direta, dos pacientes de forma mais indireta, que percebemos quais é que seriam os próximos milestones que devíamos incorporar no nosso desenvolvimento do produto nos meses seguintes. Percebemos quais é que seriam as extensões, como é que... lá está, há pouco falámos de às vezes há alterações no rumo da startup e é importantíssimo. E nós percebemos qual é que seria o rumo mais adequado que devíamos tomar a partir daí, percebemos em que funcionalidades, em que aspectos deveríamos trabalhar nos próximos meses, para então chegarmos ao nosso produto mais completo. E chegámos a essa fase cerca de um ano depois, e neste momento já estamos no segundo piloto, já com uma solução totalmente funcionável para várias fisioterapias, e foi tudo um percurso que foi muito potenciado por esse contacto próximo, direto, com os nossos utilizadores, e que foi extremamente importante para chegarmos a esse ponto. Depois, a participação no programa do Grow também tem inúmeras vantagens noutros sentidos. Tem sido muito importante para nós também termos alguns insights do ponto de vista do negócio, não só do ponto de vista da utilização clínica, mas também do ponto de vista do negócio. Temos tido acesso a algumas atividades de mentoria que nos ajudam a entender melhor como é que podemos potenciar o nosso crescimento e tornar esse mesmo crescimento da Clinx mais sustentado para o futuro. Então, recapitulando, portanto, não só vocês, o vosso objetivo inicial foi validar a tecnologia, e isso conseguiram fazer e com muito sucesso, mas simultaneamente acabaram ou estão a validar também o modelo de negócio e a perceber qual é que deve ser o caminho do ponto de vista da definição da vossa estratégia. Eu acrescentava uma pergunta, o facto de se ter aberto aqui uma porta ajudou a abrir outras portas, ou seja, trouxe-vos alguma vantagem em termos de credibilidade ou de visibilidade? Sentiram algum impacto a esse nível? Sim, sem dúvida. A nossa grande motivação no início, que era contactar com um dos principais parceiros na saúde cá em Portugal, tem-se revelado extremamente benéfica para nós, porque nos dá essa visibilidade e dá-nos essa credibilidade, que é muito importante, não só já termos alguns pilotos feitos com bons resultados, mas estarmos a trabalhar com parceiros que nos ajudam a credibilizar a Clinx e as nossas soluções para a fisioterapia. Perfeito, muito bem.
Para terminar, Isabel, o que é que pode ser feito para promovermos mais parcerias como estas que ouvimos, potenciarmos estes benefícios que tivemos aqui a discutir na última meia hora? Eu penso que é muito importante voltar ao tema das motivações e perceber bem quais são as motivações que levam as empresas a desenvolver as parcerias. E uma investigação que eu desenvolvi há muito pouco tempo no ISCTE apontou que as empresas portuguesas que participam em parcerias têm três principais motivações. A primeira é aceder a conhecimento, porque nós sabemos que o conhecimento especializado existe, mas existe por aí e não está todo na posse daqueles que colaboram mais diretamente connosco. A segunda é a melhoria da posição competitiva das empresas e pensemos que estamos em Portugal e que as nossas empresas ainda não têm, muitas delas, a visibilidade necessária para entrar no jogo dos negócios internacionais, sobretudo para startups e empresas mais pequenas, e portanto a ligação com as grandes também pode permitir essa sinalização de competências para o exterior, para fora do país, além fronteiras. E a terceira grande motivação é a aprendizagem. Esta ideia que eu acho que os colegas todos de painel que hoje tivemos aqui também manifestaram, que temos que aprender uns com os outros para conseguir trilhar o caminho da inovação. E aprender significa partilhar práticas, aceder a conhecimentos que estão no interior das várias empresas, e queimar algumas etapas, não é? Absorver esse conhecimento, transferi-lo, combinar com o conhecimento que nós temos, o nosso cá dentro, e ir mais à frente. E, portanto, estas principais motivações depois repercutem-se em vários efeitos. E aquilo que eu consegui apurar também é que, e por isso falava há pouco nos indicadores económico-financeiros, que nem sempre são os mais importantes para avaliar. E aquilo que eu apurei foi precisamente isso, que apesar de os resultados que eu atingi no meu estudo terem indicado que as parcerias, e estudei 8 anos para cada empresa, as parcerias têm um efeito no desempenho da empresa, quando medido, por exemplo, o volume de negócios, e não podemos isolar aqui unicamente esse efeito das parcerias, mas enfim, as empresas mostram que há um crescimento do volume de negócios, mas para além disso, e o mais importante dos resultados é que as parcerias contribuem para o desenvolvimento das capacidades organizacionais. Três principais capacidades, e eu acho que isso permite que nós tiremos algumas lições para ajudar outros e para apontar caminhos. A primeira capacidade que as parcerias permitem desenvolver é a capacidade de gestão de conhecimento. Portanto, a capacidade de captar conhecimento, como é que a empresa capta conhecimento no ambiente em que opera, transfere, absorve, combina esse conhecimento e aplica. A segunda capacidade é a capacidade relacional, e esta capacidade também é muito importante para as startups, que quando surgem não têm o networking que ouvimos aqui falar. Portanto, as parcerias permitem criar um pouco essa primeira etapa de espaço de relacionamento e sinalizar para o mundo também as competências das empresas, do ponto de vista científico, tecnológico ou outras. E a terceira capacidade é a capacidade de gestão, porque quando falamos aqui em considerar as parcerias como um elemento-chave da gestão da inovação no interior das empresas, estamos ao mesmo tempo a perspectivar a necessidade de reforçar a capacidade de gestão de inovação e de gestão em geral na empresa, porque a gestão de inovação está intimamente implicada com todas as outras capacidades, como a comercial e outras, necessárias, lá está, à criação de valor e à apropriação desse valor. Agora, também o que sabemos é que isto exige uma perspectiva de médio e longo prazo. Não se vai conseguir fazer isto de repente, de uma só vez, e com a receita que, por vezes, os gurus que surgem por aí nos querem fazer crer que é a receita certa. Muito obrigado. Eu acho que esta é a conclusão perfeita para este debate. Eu sinto que podíamos ficar aqui a conversar a tarde inteira. Vamos ter que ficar por aqui. Eu agradeço muito a vossa presença, agradeço à CUF a amabilidade de nos receber aqui neste auditório fantástico da CUFTES. Gostava, obviamente, de
congratular a Câmara de Lisboa pela organização desta Semana do Empreendedorismo de Lisboa e por fim, saudar todos os empreendedores e convidá-los a conhecer o Grow, sendo que temos a porta aberta para vos ajudar numa das empresas do Grupo José de Mel. Muito obrigado a todos. Boa tarde.